o multi-club ownership, eu acredito que são estágios. E na minha opinião, você tem o grupo City hoje sendo o principal expoente do que pode ser feito. Eles não só têm multipropriedade, eles têm uma gestão centralizada, eles são uma ferramenta também de sport washing, que depois o pessoal vai falar aqui em outras frentes, mas eles conseguem, eles são isso em 360, em vários elementos, vários módulos acoplados. Na Red Bull, a gente já desce uma casa. Eu tenho um projeto de marketing muito maior do que alguma coisa de relação, ou para fazer advocacy, ou lobby, ou qualquer outra coisa que seja, ou sport washing, e por aí vai. E a gente tem algumas coisas também que acabam se misturando nesse tema, que é a questão, você tem o multi-club ownership, Ilan até brincou, mas é alguma coisa que tem, você tem o multi-club investment, que é o Elliott hoje. O Elliott poderia estar, ele saiu do Milan ali, né? Mas ele poderia estar entrando no United da vida nos próximos anos, e você coloca, e talvez ele não tenha uma grande gestão, ele só acompanhe como investidor, e aí você tem vários outros. Você tem pode olhar de repente o multi-club sponsorship, ou quando se cruzam esses interesses, a Red Bull, se eu não me lembro, acho que foi na pandemia, PSG, onde a grande estrela na época era o Neymar, enfrentando Leipzig. Não acho que tem uma interferência no nível que um ownership ou investment podem ter, mas também você mostra marcas que patrocinam e são influentes no futebol, são donas de clube e gerem. Então, eu acho que é muito importante olhar isso. Eu sou cético com essa fala, mas eu não sou cético por conta dessa fala agora. Eu acho que o caso de maior ceticismo é Red Bull Leipzig e Salzburg ali dentro em 2017 na Champions League, onde o CFCB, né, o Club Financial Control Board da UEFA, libera, e depois o caso sobe até para o CAS, e é liberada a participação dos dois. Para mim, é flagrante esse caso é emblemático. Eu não sei como ele vai ser usado na legislação ali dentro do CAS, se ele vai ser usado como histórico para futuras decisões, mas ele é emblemático. Não existe nada mais flagrante do que esses dois clubes. É, é tão emblemático que a decisão e ela é tão fraca que é uma decisão que coloca o Leipzig como um clube dentro dos 50+1, que foi exatamente a regra que eles burlaram ali, né? Então, em vários níveis. E na minha pequena introdução ali, eu falo sobre ser de cima para baixo, né? Essa decisão. A FIFA precisa colocar mais até do que a UEFA, porque se uma federação não coloca, se uma federação coloca uma regra específica, e aí vai um parênteses tremendo para a Itália já regula isso. A Itália tem isso muito claro. Você tinha Lotito, dono da Salernitana e da Lazio, recentemente teve que se desfazer do clube, vendeu, segundo ele, a preço de banana, e inclusive foi revendido depois, acho que até assim, por mais, que é super. E ali não foi permitido. Teve uma atrapalhadinha de postergarem a decisão, de obrigarem ele a se livrar do clube no meio do campeonato, mas aí acredito que é algo mais uma questão de gestão, não é tanto má vontade, mas se ele não vendesse no meio do campeonato, o campeonato ia perder um time, devido às punições da Federação Italiana. Então isso foi muito importante e mostra que... Seria punir o clube e os torcedores, né? Exato, Que é o mais bizarro de exato, tudo, né? Não é uma empresa convencional, né? exato. E eu acho que você traz um ponto muito importante, assim, dentro dessa minha fala, parece sempre assim, pode trazer a frase do ódio ao futebol moderno, porque isso é exatamente o conceito que eu acho que muitas pessoas odeiam no futebol moderno. Você não tem. Se você está vendo agora a compra do Manchester United, ou a possível venda do Manchester United, você entende que o torcedor ganhou uma projeção muito grande depois da pandemia na Inglaterra, como ele tem sido ouvido, como questões afirmativas do país comprador ou de meio ambiente têm sido levadas em consideração na hora de comprar. Mas aqui a gente fala de um campo que ignora muito que o torcedor não passa por isso. E eu acho que o maior exemplo disso, e para falar sobre federações diferentes, é quando você olha o México. Eu citei no livro no Clube Empresa o caso do México. Eu fui até muito caricato ali, transpus a realidade mexicana para a realidade brasileira, fazendo uma brincadeira ali. O América, que talvez seja o maior clube do México hoje, ele é da Televisa, e na época ela era dona do Pachuca também. Seria como se eles tivessem a Rede Globo aqui comprado, fosse dona do Flamengo, comprado o Botafogo e um dia mudado o Botafogo para Vitória no Espírito Santo.
tirasse o nome dele de glorioso e transformasse ele no vitorioso, colocasse o cinza ou o amarelo como uma cor extra, e um dia, de repente, resolvesse vender, resolvesse falar, não, vocês vão ficar na segunda divisão, porque vocês são um clube satélite, no meu... O México, isso acontece, os grupos mexicanos, eles fazem isso há muito tempo e eles estão se refinando ainda mais. Dois grupos que são incríveis ali dentro, na abrangência. Isso. O livro Clube Empresa, eu acho, é exatamente isso que eu falo, que é um novo estágio da globalização dentro do futebol. Mas esses dois grupos mexicanos, o grupo Pachuca, hoje ele é dono do León e do Pachuca na primeira divisão, do Coyotes na segunda, do Real Oviedo na Espanha, do Everton no Chile, do Atenas de São Carlos no Uruguai, e teve a gestão do Tajeres e de alguns outros clubes, do Tajeres da Argentina e de alguns outros clubes aqui na América do Sul. Eles estão no mundo inteiro. São clubes que, por hora, não se enfrentam, mas que você tem os dois principais clubes, os clubes bandeiras, Leão e Pachuca, hoje, se enfrentando no mesmo campeonato, e um board, uma direção que toma decisões na mesma medida. Um campeonato que é super controverso. Só aproveitar isso aí, Pisa, porque agora que eu mostrei o artigo também, é que eu sempre friso, né? Quando você se convidou para o livro, que sabia que o livro estava sendo preparado, e falou, estou estudando esse assunto. E aí você, no artigo, é muito incisivo que isso ia acontecer muito. E para mim era aquela coisa, não. Tem que ter muitas costas quentes para poder bancar um bagulho como esse. City Group, a gente sabe qual é a finalidade. Red Bull, a gente sabe que assim que precisar, os caras vão fazer uma injeção, porque é melhor para a plataforma publicitária que eles têm, né? Fora as maluquices de esporte exóticos, etc. E aí, pô, quando você vê que já existiu o caso da família Pouso, depois você vê que existe o caso no México, isso não é nem tão novo, mas você também observa que é a onda do capital norte-americano, que tem uma outra configuração, com uma ideia antiga, que não tinha tanta estrutura para fazer funcionar, né? Então, assim, esses caras que chegam hoje têm capacidade, sim, de fazer isso numa escala muito superior, né? Sim. Não, e isso para mim, assim, a minha grande tese, acho que a minha maior opinião pessoal é de que o modelo é o modelo das ligas americanas, mas principalmente do beisebol, que é um esporte super consolidado, que tem um amparo legal para ter o monopólio e que se estruturou numa pirâmide, e a pirâmide, os esportes ali não tem rebaixamento nem promoção, é uma pirâmide rígida, que ocupa os maiores mercados com os times da MLB, a liga principal de beisebol, o New York Yankees está na MLB, mas ele tem clubes satélites, vamos chamar assim, dentro da própria estrutura, ou parceiros, talvez não sejam donos, mas funcionam como franquias filiadas em mercados menores, em ligas menores, que seria como se um Flamengo fosse dono de outros clubes, fosse dono de um clube na segunda divisão do Carioca, ou na segunda divisão do Brasileiro, estando, sei lá, também no Espírito Santo, para puxar esse estado de novo, e um no norte, uma filial em cada lugar onde ele não pode chegar, para até reforçar a proximidade, porque ali o Yankees não deixa de jogar no Yankee Stadium. Então também é importante até como marca, né, essa construção deles de estar em outras cidades, de levar o beisebol, ter uma experiência próxima, ir para o concreto, estar dentro do estádio, estar na arquibancada ainda é muito importante. Então eu olhei isso e eu vi o multi-club ownership. O futebol é muito mais fluido. Eu não acho que vai ter uma revolução, ou pelo menos por hora, não vai ter uma revolução onde se acaba com a promoção e com o rebaixamento. No México aconteceu, e muito por conta dessa força dos donos dos clubes. Mas a gente começa a enxergar um conceito de relações internacionais que é periferia e centro do sistema, né?